Meus queridos, nosso propósito aqui desse trabalho, diante desse mês, é nós estarmos orando, né, em favor da nação brasileira. Aleluia. Às vezes a gente, como cristão, a gente se depara nesse primeiro turno das eleições, né, com muitas coisas que pessoas ficam aflitas, angustiadas, perplexas, né? Tem aquele temor do candidato que pode ganhar e vir, né, trazer consequências terríveis ao nosso Brasil. Nós, como cristãos, servo de Deus, ao meu compreender e orando hoje à tarde ali, meditando na palavra de Deus, amado, Deus ele tem colocado no meu coração que o cristão, o verdadeiro, o genuíno cristão, que conhece, né, e sabe cada candidato que tem escolhido para votar, ele sabe o propósito de cada um, como ele vai desejar governar, como ele vai direcionar o Brasil. Cabe eu e você tomar a decisão de escolher o candidato que você, como cristão, eu não falo nem como um brasileiro nato, mas como um cristão deve escolher, né? E a gente, na direção do Senhor, nós sabemos claramente quais são o propósito de um e o propósito de outro. Mas eu quero falar para você, meu querido, como nós falamos aqui no começo, que Deus ele está na direção de todas as coisas. Amém. Mesmo que o outro candidato ganhe, você como cristão que fez o seu dever de casa, fique tranquilo que você não vai passar pelas aflições que o mundo possa ocorrer ou surgir no meio do povo brasileiro. Eu falo isso com clareza, né? Como cristão, como meu dever de ter escolhido o candidato que seja na direção das coisas espirituais, né? Vamos se dizer assim, que esteja aí fora das coisas que venham a trazer um caos diante a Deus, porque existe decisões que os homens tomam, que governam o Brasil, que causa até mesmo ira ao nosso Deus, vamos falar assim, né, amado? Que causa um dano terrível, né, no meio da nação brasileira. Mas eu como ser humano, como cristão, eu não tenho medo da terrível situação que possa ocorrer ao Brasil, né? Pode ser que o Brasil venha passar fome, pode ser que o Brasil venha entrar numa guerra, né? Pode ser que o Brasil venha se acabar, vamos se falar assim, venha ser destruído. Mas a gente serve um Deus como cristão, você que me ouve, amém, que você tenha certeza de uma coisa, que você não será atingido. Amém. Eu falo isso com a consciência limpa, porque nós servimos um Deus que zela pelo seu povo. Amém. Servimos um Deus que cuida. Servimos um Deus que ele nos protege. Amém. E transforma mesmo. Olha, eu vou trazer aqui para você, porque nós vamos orar e vamos também trazer alguns esclarecimentos. Está aqui o pastor João, que ele já tem assim já um grande conhecimento, né, amado, em termos de orar na política, aos homens que estão. Eu ainda sou aqui um amador, eu não sou conhecedor de política, mas a gente conhece o Deus que a gente segue. Amém. Né? A gente conhece o Deus que a gente segue. Amém. E eu não tenho medo da situação que possa ocorrer no Brasil. Eu não tenho medo, porque eu sei que Deus guardará a gente. Deus vai guardar o seu povo, amado. Amém. Não se desespere, seja Lula, seja Bolsonaro que for governar, não tenha medo do seu governo. Né? Somente ore e acredite que você vai ser poupado. Amém. Com certeza absoluta, Deus ele vai poupar os seus. Amém. Deus vai guardar os seus, os verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus que estão diante da presença de Deus. O pastor João estava aqui falando uma coisa que, se eu não me engano, a respeito do irmão dele. Olha, nunca fale uma coisa que Deus não falou. E nunca deixe de falar uma coisa que Deus mandou você falar. É verdade. E nós, como cristãos aqui, nós não brincamos com as coisas de Deus. É verdade. Né? Nós não brincamos, agora nós confiamos em Deus. Amém. Eu fico nas promessas de Deus. Amém. Uma passagem da Bíblia Sagrada, ela nos conta que Deus deu uma ordem a Moisés para ele escolher 12 homens, que seriam as 12 tribos. Né? 12 homens. Deus mandou escolher esses 12 homens, que seriam as 12 tribos de Israel. Né? Queria ali ter aquelas pessoas que viviam separadas, mas tinha o seu comandante. E era homem escolhido de Deus. E em certa oportunidade,
Deus mandou outra vez Moisés pegar os cabeças que ele escolheu das tribos e mandar espiar a terra. Olha, pastor João, como é que é as coisas. Então, amado, esses 12 homens escolhidos por Deus foram espiar a terra. E Moisés falou, traga dos frutos da terra. Para nós aqui fazer uma comparação. Tudo que vocês vêem, vocês vinham me relatar aqui. E eles foram. E passearam sobre as terras um determinado tempo, né? E voltaram com os cachos de uva que tinham carregado 2 homens. Trouxeram coisas maravilhosas. Aí uns começaram a falar, a terra é boa, mama leite e mel, fruta aqui, coisa e tal. Mas de repente, eles começaram a olhar a dificuldade que tinha naquela terra. Né? Eles começaram a olhar os problemas que ele tinha que enfrentar para tomar posse daquela terra. E eles começaram a intimidar o povo. Quem eram os 12 homens? Os 12 escolhidos por Deus. Né? Esses homens escolhidos deviam ser um homem cheio de autoridade, não era, pastor? Não poderia estar ali enfraquecendo os outros. Sim. Né, pastor? É isso, amado, que a gente vive os dias geral de hoje, coisa e tal, coisa e tal. Né? Pode ser o pastor que for, pode ser o irmão que for. Né? Pode ser o chamado de Deus que for. Se ele tiver medo, ele não vai chegar em lugar nenhum. Você não pode ter medo do que pode acontecer pelo Brasil. Você não pode. Você tem como um cristão fazer suas escolhas, mas acreditar que se abalar tudo, você vai ficar de pé, amado. Amém. Que Deus é esse que nós vamos servir, que nós vamos viver com medo dos homens, de um governo, né, Francisco? Não tem condições. Medo do Lula. Medo do Lula, medo de outro, coisa e tal. Não tenha medo, deixe Lula governar, porque está no controle de Deus, se for a vontade de Deus. Agora o nosso dever é orar. Amém. Orar para que não suceda isso, para que não venhamos os outros sofrer. E nós vamos ficar aqui em paz de espírito, entendeu? Amém. Que eu estou falando para você. Então, Francisco, os 10 começaram a intimidar o povo. Começaram a falar, rapaz, os homens lá são fortes. Tem muralha. Os homens escolhidos de Deus. Comunismo Rapaz, ainda tem umas muralhas e ninguém consegue derrubar. Rapaz, tem gigante. Os homens são grandes, viu, rapaz? Começaram a intimidar o povo, pastor. Sim. Aí desses 12 tinha 10. Ou tinha 2. Não, meu amigo. Você está enganado. Nós vamos comer aqueles homens lá como se mastiga pão. Né? Se Deus prometeu, Ele vai nos dar a vitória. Amém. Amém? Amém. É isso que Deus quer fazer, amado. Comigo, com você. Mesmo que as escolhas, as coisas estão estreitadas, vai estreitar mais ainda mais. Vai estreitar. As coisas vão se apertar mais. Tá aí a igreja. Marchando, orando, buscando a Deus. Amém. Né? A maioria das igrejas, dos homens Glória que estão sinceramente diante Glória a Deus, a Deus. né? Lutando para que seja um governo justo, seja um governo abençoado, seja um governo transparente, que venha zelar pelo povo. Agora eu vou temer o quê? Caleb não temeu o gigante. Caleb e Josué, né? Os dois. Não temeram, não tiveram, não, rapaz, vamos para cima desses homens, rapaz. Vamos matar tudinho. E vamos tomar a terra, Deus prometeu. Não é isso? Agora, amado, o que é que a gente tem observado? Os próprios cristãos de hoje em dia, eles estão, eu vejo aí nas mídias sociais, as pessoas dizendo que os evangélicos são egoístas, os evangélicos são pessoas que geram morte, que geram destruição, né? Porque está apoiando um candidato tal. Onde é que se viu isso? Se fosse no dia de Moisés lá, o que ia acontecer? O que aconteceu com os outros lá? Mataram foi tudo que eles foram lá para cima dos homens. Deus mandou, vamos lá matar aquele povo tudinho lá. Entendeu? Agora fica as pessoas dizendo que nós não pregamos o amor, pregamos o ódio. Conversamos, né, Francisco? A gente prega a ordem de Deus. Amém. E Deus, ele não é somente amor não, mas Deus, ele é justiça. Entendeu? Ele é justiça. Ele luta pelo seu povo. Ele se levanta contra o seu povo. E agora fica esse povo aí dizendo que os evangélicos é isso, que é aquilo. Não. A gente é um servo de Deus, amado. O nosso Deus é que gera justiça para nós. Não é os homens, é Deus. Então nós estamos aqui tentando, né, lutar por você que nós não conhecemos. Você está aí do outro lado nos assistindo, para que você seja abençoado, para que você alcance os seus objetivos com a sua família seja criada dentro do discernimento de Deus. Ah não, Francisco? Ah, rapaz, 10 lá intimidando o povo. Quantos não estão morrendo de medo nesse momento, nesse Brasil? Rapaz, deixa de ser frouxo. Você é um cristão, servo de Deus. Se reúne em oração, se fortaleça, não tenha medo não. Não tenha medo, meu querido. Ainda que a terra todinha
se teme, como é que diz lá no Salmo 91, lá que diz que ainda que eu andasse sobre o vale da morte, da sombra da morte, não temeria mal algum. Já pensou, pastor, você andar no vale da sombra da morte? Amém. Como é que é o vale da sombra da morte? É o desespero. Né? E você está lá andando tranquilo. Por quê? Deus está te guardando. Claro. Deus abençoe a sua vida. Quero carinhosamente pedir para você enviar esse link aí para os seus amigos, para os seus familiares, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra do nosso Deus. Amém? Deixe seu joinha, se inscreva no canal para que esse canal cresça e mais pessoas sejam impactadas pelo poder da palavra. Amém? Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. E a gente poder acreditar que existe um Deus soberano, um Deus criador dos céus e da terra. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém, meus queridos? Então, fique-se à vontade, não saia daí, continue conosco. Mais uma vez eu peço que você compartilhe, envie para os seus amigos, seus familiares, para os seus grupos. E vamos aqui abrir uma oportunidade para outras pessoas ouvir a palavra do nosso Deus. Amém, amado?